Olá, sou o professor Newton Clemente, desejo que estejam e continuem todos muito bem. Eu vou fazer um vídeo para vocês explicando notação científica. Então eu tenho aqui um exemplo de notação científica. Então, para escrever o número 523 em notação científica, como eu escrevo? Eu escrevo, sempre eu vou colocar a vírgula de uma maneira que esse número aqui, olha, ele fique entre sendo maior que 1 e menor que 10. Então, o único local aqui que eu posso colocar a vírgula, que estava a princípio à direita do 3, o único local que eu posso levar essa vírgula de forma que o número fique entre 1 e 10 é entre o 5 e o 2. Se eu colocar aqui, ó, vai ficar 52 maior que 10. Se eu colocar aqui, vai ficar 0,523 menor que 1. Então, para ficar entre 1 e 10, tem que ser aqui no 5. Então, ficou 5,23 vezes 10 elevado a uma potência. Que potência eu coloco? Então, eu tenho que verificar quantas casas que eu vou mover essa vírgula quando eu multiplicar por 10 ao quadrado. Eu vou mover duas casas. Então, olha, uma e duas. Aí voltaria lá no 523. Então, aqui, ó, o pensamento é esse. 523 para virar 5, para onde foi a vírgula que estava aqui? O número inteiro, a vírgula está à direita do último número, né? Então, aqui, ó, uma casa, duas casas. Então, 5,23 vezes 10 ao quadrado é notação científica. Toma cuidado para não confundir. A notação científica não deixa de ser uma potência de 10, mas ela tem essa especificidade, que é escrever sempre o número entre 1 e 10. Por exemplo, esse mesmo número 523, eu poderia escrever de várias maneiras. 52,3 vezes 10 vai dar 523. 523 vezes 10 elevado a 0, 10 elevado a 0 é 1, todo número elevado a 0 é 1, é 523. 0,523, 523 milésimos, né? 0,523 vezes 10 a terceira vai dar 523. 0,0523 vezes 10 a quarta vai dar 523. Então, isso tudo é potência de 10. Não é notação científica, porque o que caracteriza a notação científica é o número ser escrito, o número ser maior ou igual a 1, ou seja, 1 menor ou igual ao número e o número menor do que 10. Então, é assim, para ficar mais fácil de entender, vai ser 1, alguma coisa, 2, alguma coisa, 3, alguma coisa, até chegar em 9, alguma coisa. Nunca vai ser 0, ou 10, ou 11, né? Então, aqui um outro exemplo que eu coloco para vocês é esse aqui, ó. Então, 0,0087. Para transformar em notação científica, a vírgula tem que vir aqui, ó, entre o 8 e o 7. Então, quantas casas eu vou precisar andar? Uma. Eu sempre conto o lugar onde iria a vírgula, tá? Entre os dois números, olha. Uma casa, duas, 3. Então, em notação científica ficaria 8,7 vezes 10 a menos 3. Por que é menos? Porque o 8,7, para virar 0,0087, ou seja, 87 décimos de milésimo, ele tem que diminuir, né? Então, para ele diminuir, eu tenho que eu tenho que colocar expoente negativo aqui. Porque se eu colocasse 10 à terceira, esse 8 aqui viraria 8.000, né? Então, 8, por exemplo, 8,7 vezes 10 à terceira, e 10 à terceira é 1.000, então ficaria assim, olha, 8, 7, então a vírgula teria que correr 3 casas, porque 10 à terceira é 1.000, então iria 1, 2 e 3, ficaria esse número aqui, ó. Então viraria 8.700 se eu fizesse vezes 10 à terceira. Então não é 10 a menos 3. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilha, curte. Se não estiver inscrito, se inscreva no canal. Um abraço a todos, fiquem com Deus.